começou alguma dieta ou rotina de exercícios e depois que passou um tempo, uma semana ali mais ou menos, você percebeu que a sua motivação foi diminuindo? Ou que apesar de se esforçar, os resultados demoraram para aparecer e aí você foi perdendo aquele ânimo de antes? Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinha. Eu me chamo Fernanda Cipriano, sou nutricionista especialista em emagrecimento feminino e nutrição comportamental. E hoje eu vou te mostrar como pequenas mudanças na forma como você pensa, se organiza e se alimenta podem transformar o seu emagrecimento e fazer você atingir seus objetivos mais rápido do que você imagina. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que motivação não é só vontade. É um sistema neurológico que envolve o cérebro, hormônios e comportamento. Então, quando começamos um objetivo, a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação e do prazer, aumenta, nos dando aquela energia para agir. Mas conforme o tempo passa, o cérebro ele se acostuma com aquela nova rotina. E aí a dopamina diminui. E isso explica porque tudo no começo parece fácil e empolgante, mas aí quando chega no meio, a motivação some, tudo parece muito pesado, muito trabalhoso e a gente desiste no meio do caminho. Estudos mostram que é possível manter essa motivação e esse pico de energia por mais tempo usando alguns gatilhos, algumas recompensas positivas, um reforço positivo e micro-objetivos. Mas calma, né? Antes que você pense, mas Nutri, você vive aqui falando que a gente não pode usar a recompensa, né? Não pode favorecer recompensas, porque isso pode acabar acostumando o nosso cérebro a sempre buscar uma recompensa por tudo aquilo que a gente faz. Mas aqui a gente está falando diferente de usar a comida como recompensa. Não é isso aqui que eu vou falar. Calma que eu vou explicar direitinho. O que eu vou mostrar aqui para vocês é que a gente não percebe que quando a gente faz uma grande meta, ou grandes metas, elas acabam desmotivando a gente. Porque uma grande meta, ela precisa de muito esforço, ela precisa de movimentos, às vezes, muito grandiosos, de muitas estratégias, e geralmente elas demoram muito mais tempo para serem realizadas e conquistadas. E nesse meio tempo a gente corre muito mais risco da nossa dopamina cair, da nossa energia cair, da gente encontrar 1 milhão de obstáculos e desistir no meio do caminho. Então quando a gente faz micro-objetivos, micro-metas, que são possíveis de serem realizadas no mesmo dia, no dia seguinte, em uma semana, que seja, a gente não perde esse pico de motivação, entendeu? Esse timing da nossa motivação. E fica muito mais fácil de ser realizado e a gente sente automaticamente que a partir que aquela meta ela foi atingida, a gente automaticamente ganha um sentimento de gratificação, né? A gente sente poderoso, a gente sente que a gente consegue realizar as atividades, que a gente consegue realizar os nossos objetivos. Então, essas micro-objetivos e essas gotas de realização que a gente tem quando a gente realiza um micro-objetivo nos ajudam a chegar no objetivo final e a manter essa motivação a longo prazo. Então, uma coisa que eu falo muito nas minhas consultas é a gente estabelece várias metas, né? Logo na primeira sessão a gente já estabelece essas metas, só que a gente estabelece micro-metas. Então, eu sempre falo, ao invés de você pensar qual é a sua meta, né, para você chegar no seu objetivo final. Ah, minha meta é perder 10 quilos, porque quando eu perder 10 quilos eu vou me sentir melhor, eu vou estar vestindo as roupas que eu quero vestir, eu vou estar me sentindo bonita, eu vou conseguir realizar minhas atividades normais sem me sentir ofegante, sem me sentir cansada. Só que perder 10 quilos... leva tempo, leva planejamento, leva dedicação, leva esforço. E principalmente se você for fazer isso da forma correta, você não vai perder esses 10 quilos em 15 dias, por exemplo, em um mês. Você vai perder esses 10 quilos gradativamente. Às vezes você vai perder 2 quilos por mês, às vezes você vai perder 4 quilos por mês, às vezes você vai perder 1 quilo por mês. Então imagina você levar 10 meses para perder 10 quilos. Imagina você tentar manter a sua motivação por 10 meses. É muito tempo. Então é por isso que ela não pode perder os 10 quilos, não pode ser o seu objetivo, não pode ser a sua meta crucial. A gente então precisa traduzir esses 10 quilos para metas diárias ou semanais. Então eu sempre coloco, analiso a rotina, né,
do paciente, penso o que está faltando, então, para você realmente atingir esses 10 quilos, né? Essa perda de peso. Então, falta você beber água, falta você aumentar o seu consumo de frutas, legumes e verduras, falta você começar uma atividade física, falta você dormir melhor. Então, para isso você precisa dormir mais cedo, para isso você precisa se organizar, para isso você precisa criar uma nova rotina dentro da sua casa, falta você ter mais opções de lazer e de prazer, falta você cuidar das suas emoções. Percebe que são micro coisas, né? São coisas menores, mas que todas elas vão fazer você atingir os seus 10 quilos no final, né? A perda dos 10 quilos no final. Então, a sua meta diária ou a sua meta semanal pode ser começar a beber 2 litros de água por dia. A sua meta pode ser, a partir de hoje eu vou começar a dormir às 10 da noite. A partir de hoje eu vou consumir 3 tipos diferentes de vegetais nas minhas refeições. Percebem a diferença? Cada vez que você conquista esses micro-objetivos, você está liberando dopamina, você está reforçando o seu comportamento benéfico e você está ganhando aquela sensação de que você está concluindo alguma coisa, você está realmente no caminho certo e você vai conseguir chegar naquele objetivo final, que é a perda dos 10 quilos. Outro fator que acelera os seus resultados, né, claro, é a forma como você se alimenta. Então, quando o corpo recebe nutrientes adequados, o metabolismo funciona melhor, os hormônios da saciedade ficam mais equilibrados e a compulsão por alimentos ultraprocessados diminui. Então, além do óbvio que é comer mais frutas, legumes e verduras, né, e comer mais alimentos in natura, o que você não pode deixar de ter na sua alimentação é uma boa fonte de proteína, porque elas aumentam a saciedade, ajudam a equilibrar o açúcar no sangue e também ajudam na manutenção da massa magra. Você não pode deixar de consumir fibras, porque elas também ajudam na regulação da fome, ajudam na regulação do seu intestino e também retardam a absorção de glicose. E também não pode faltar de forma nenhuma boas fontes de gordura, tá? Porque elas participam da produção de muitos hormônios e também dão aquela sensação de saciedade, né, de plenitude. Um dos maiores sabotadores do emagrecimento é o comer emocional. Quando sentimos estresse, cansaço, ansiedade, o nosso cérebro vai buscar por um prazer imediato. E geralmente esse prazer é a comida. E aqui entra a nutrição comportamental, porque não se trata de controlar a sua vontade usando força de vontade, mas de você desenvolver consciência sobre as suas emoções e sobre os gatilhos que te levam a comer determinada coisa fora de hora ou em grande quantidade. Então, o que eu sempre falo, inclusive já falei aqui em outros vídeos, é você se questionar a todo momento. Eu realmente estou com fome? O que eu preciso agora é realmente comida ou é outra coisa? Eu posso cuidar de mim mesma sem precisar recorrer à comida agora? Essa prática ajuda a evitar episódios de comer por impulso, acelera o emagrecimento e também fortalece o seu sistema de autocontrole e autoconfiança em si mesmo, né? Porque você vai ter mais autonomia para tomar as suas decisões. O monitoramento também é outra ferramenta importante nesse processo e eu costumo usar bastante também nos meus atendimentos. E aqui eu não estou falando de você comprar uma balança e se pesar todo dia, não é isso. Mas sim de você registrar os seus hábitos e as suas conquistas também, isso é importantíssimo, porque às vezes a gente esquece de tudo que a gente já conseguiu fazer no meio do caminho. Então tem uma ferramenta que eu uso muito que é o diário alimentar. E lá as minhas pacientes elas colocam as refeições que elas ingeriram durante o dia, o quanto de fome elas estavam sentindo antes da refeição, o quanto de fome elas continuaram sentindo depois da refeição, às vezes sim, às vezes não, né? E também as emoções que elas estavam sentindo antes, durante e depois de cada refeição, porque isso é muito importante. Porque aí a gente vai conseguir identificar hábitos e gatilhos que às vezes você não percebe no seu dia a dia. Então, às vezes eu pergunto, mas o que levou você a fazer isso? O que levou você a comer uma caixa inteira de bombom? Às vezes você vai me falar, eu não sei, né? Você já tá tão acostumada nesse ciclo de sente uma emoção forte, seja boa ou não, e vai recorrer à comida, e vai recorrer à recompensa, né, do doce, do salgado, do que quer que seja, que você não para perceber o que exatamente está te levando aquilo. Então, quando a gente coloca no papel, primeiro a gente começa a criar consciência sobre aquilo e a gente começa a
entender e identificar exatamente o que está acontecendo. E eu faço isso também, eu sempre dou, né? O diário alimentar e também o diário do exercício. Porque o diário do exercício evita muito sabotamento na hora de vocês praticarem atividade física. Então a gente faz o mesmo esquema. Anota a atividade que fez, anota a sensação antes de fazer a atividade, durante a atividade e depois da atividade. Porque muitas vezes você começa a atividade se sentindo mal e termina a atividade se sentindo bem. E quando a gente tem esse relato e a gente escreve e a gente percebe que a gente realmente está se sentindo bem depois de fazer atividade física, isso gera um estímulo para as próximas vezes em que você estiver se sentindo mal. Porque você vai pensar, tudo bem, eu estou mal agora, mas eu sei que se eu fizer isso, depois eu vou me sentir bem. Então, deixa eu fazer porque vai ser melhor pra mim. Além também de anotar essas micro vitórias. Então, poxa, hoje eu tava super cansada, mas eu fui treinar mesmo assim e depois eu me senti revigorada. Meu, isso é uma baita vitória. Você poderia ter ficado na sua casa, no seu sofá, se enchendo de besteira assistindo televisão, mas você foi treinar. Você melhorou o seu humor, você melhorou a sua autoestima e você ainda exercitou o seu corpo, que é excelente. Percebe o quanto pode parecer pequeno, mas é muito grande. Agora, lembra que eu falei que eu ia explicar quais eram esses reforços positivos que a gente vai usar nessas situações? Não é comida, tá? Então, a gente vai criar outros reforços positivos que vão ajudar a gente nesses momentos. Então, fiz uma caminhada, ótimo, fiz minha vitória do dia, consegui beber os 2 litros de água. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir minha música preferida. Eu vou sair dançando pela casa. Eu vou assistir o meu filme preferido hoje. Eu vou tomar um banho mais relaxante, um banho premium. Eu vou vestir aquela roupa que eu sei que eu fico gata. Nem que seja pra ficar em casa, igual Natal assistindo o Roberto Carlos. Mas hoje eu vou colocar aquela roupa que eu fico maravilhosa e vou sentar no meu sofá e vou relaxar, porque hoje eu mereço. Percebe como é diferente? Agora, um ponto fundamental que eu preciso falar pra vocês é que não existe perfeição. Mesmo essas micrometas, essas microtarefas que eu proponho, ela não vai ser alcançada apenas com uma disciplina extrema, sabe? Não, hoje eu vou fazer, estabelecer essa micrometa, então eu vou fazer essa micrometa até o final e até eu conseguir realizar ela, depois eu passo para a próxima, e depois a próxima, e depois a próxima, e depois a próxima. Não é assim, né? Porque coisas acontecem, coisas interferem no nosso dia a dia. Vai ter dias que você não vai conseguir tomar 2 litros de água, você vai conseguir tomar um só, e tá tudo bem. Vai ter semanas que você não vai conseguir ir todos os dias pra academia, você só vai conseguir 3 e tá tudo bem. Então, assim, o emagrecimento sustentável, ele vai acontecer com a sua constância, tá? A sua constância vai contar muito mais, no final das contas, do que a sua disciplina. Pensa, é melhor você seguir 80% do seu plano inteiro durante todo o percurso do que você só seguir alguns dias, mas esses alguns dias foi 100%. Percebe que não compensa? Fora que isso leva a gente a uma mentalidade de tudo ou nada. Então, quando você entra muito restrita nisso, né? Eu vou fazer, e é isso ou não é nada. Então, assim, ou eu bebo os 2 litros de água, ou eu falhei. E aí, quando você falha, você percebe, eu já falhei, então agora já foi, sabe? Tipo, é muito mais fácil você desistir quando você tem essa mentalidade, do que você pensar, não, hoje tudo bem, eu não consegui tomar os 2 litros, mas pô, eu já tomei 1,5 litro, sabe? Foi quase 2, tá tudo bem. Amanhã eu tomo os 2, tomo até mais, tomo 2,5 para compensar o que eu não tomei ontem. Ou não, também fico só nos 2. Mas você fazendo isso todos os dias, é melhor do que você tomar os 2 litros hoje, amanhã você não conseguir tomar, você não tomar meio litro de água só, e aí no outro dia você tomar de novo só meio litro, aí no outro dia você toma os 2, você vai pensando, cara, eu não tô fazendo isso direito. Se eu não tô fazendo isso direito, então não tá funcionando. Se não tá funcionando, então eu vou parar. E aí você para no meio do caminho. E também é muito importante que o foco esteja nos seus hábitos e não nos resultados imediatos. Quando você estrutura os hábitos certos, os resultados vão vir naturalmente. Então não fica preocupada de, ai meu Deus, passou um mês e eu não perdi nem 1 quilo. Calma, deixa o seu corpo trabalhar. Faz o seu melhor, que uma hora o resultado vem. Então, se você quer acelerar os seus resultados, defina micro-objetivos, alimente-se de forma equilibrada. Como eu falei, não adianta só incluir verduras, legumes e frutas. Não, você precisa também de toda uma estrutura dos macronutrientes, então de carboidrato, proteína e gordura. Você precisa desenvolver uma consciência emocional, você precisa entender as suas emoções, você precisa entender o que essas emoções estão te levando a comer. Monitore os seus hábitos sem obsessão, pelo amor de Deus. Faça isso com tranquilidade. Crie reforços positivos fora da comida.
E seja consistente e não perfeita. Se você se sentiu motivada com esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que vive dizendo não consigo emagrecer. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!